Bom, pessoal, olá, é o Emanuel Queiroz falando com vocês e eu vou dizer uma coisa para vocês. Muitas pessoas me disseram o seguinte: Emanuel, por que que tu não conta a tua história? Por que que tu não conta as histórias que tu já passou, as vivências que tu já tiveste? E eu, devagarinho, eu comecei a pensar em começar a conversar com vocês, fazer um canal aqui no YouTube que tu deve estar vendo agora e começar a conversar algumas coisas. Sabe, a história, ela tem um aprendizado na nossa mente, que é uma mente linear, seria o começo, o meio, o fim, mas muitos diretores de cinema e também alguns escritores, né, na literatura, eles têm aquela técnica para começar a colocar a história de uma maneira fatiada, como se fosse um baralho de cartas bem embaralhado, que ele não tem uma sequência e que tu tem que juntar tudo. Mas, pessoal, para começar, eu gostaria que vocês soubessem o seguinte: a maioria dos meus amigos já conhece, muitos não. Eu fui morar no Japão quando eu era mais novo, quando eu estava com 26 anos de idade. Eu fui casado com uma moça que era filha de um casal japonês que morava aqui no interior de São Paulo. E ela veio morar em Porto Alegre, nós namoramos, noivamos, casamos e um dia teve uma oportunidade de a gente ir para o Japão com um visto chamado Teijusha. Esse visto Teijusha é o Long Term Residence, que naquela época dava 3 anos para a pessoa, para o possuidor do visto, para ficar no Japão e poder trabalhar também. Né? Então eu era um trabalhador não especializado, eu não tinha um curso superior, eu ia trabalhar em qualquer coisa, em qualquer fábrica, qualquer coisa eu entrava e trabalhava. Eu e a minha esposa. Fomos eu, a minha esposa e o meu filho, o Kendi, na época que ele estava com 2 anos e 10 meses mais ou menos. Isso foi lá pelo final do ano 91, na época que o Collor era o presidente do Brasil, vinham muitas mudanças. E mais tarde nós passamos um aperto no coração porque a situação do Collor entrou naquela função do impeachment do Collor e nós fora do Brasil tínhamos um medo que aquilo ali fosse se transformar numa briga, numa contenda e de qualquer maneira tudo foi do jeito que foi. Vocês presenciaram aqui no Brasil, eu estava fora. Mas eu falei tudo isso pelo seguinte: a família da minha ex-esposa, como uma família de imigrantes japoneses, nos deu muitos conselhos de como nós deveríamos agir quando nós estivéssemos no Japão. E entre muitas coisas, eu me lembro que eu sempre fui apaixonado pela cultura japonesa. Eu com 15, 16 anos, eu aprendi a ler e escrever sozinho. O hiragana e o katakana, que eu digo que são símbolos silábicos, é uma grafia que vai traduzir sílabas, né? E mais tarde a gente aprende os ideogramas, que são o kanji. Então eu já dominava isso quando eu conheci a minha esposa. E antes de ir para o Japão eu já sabia falar, eu já sabia escrever, eu já sabia ler. Mas uma coisa é a gente estar aqui no Brasil e ser um apaixonado pela cultura japonesa, a outra é ir lá como um operário, como um obreiro, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul. E eu me lembro que tem um tio na família da minha ex-esposa, que ele se chama Kato, o Kato-san, o grande tio Kato. Ele nasceu em Hokkaido e foi morar no interior de São Paulo. E uma vez eu estava ali com ele jantando lá no interior de São Paulo, tomando uma cervejinha, e o tio Kato chegou e disse para mim: Emanuel-san, deixa eu te dizer uma coisa. Lá no Japão não é que nem aqui. A gente tem um costume muito diferente aqui. E eu pensando comigo mesmo, mas isso é normal, o Japão é outro lugar, né? E ele me disse o seguinte: quando você vai trabalhar no Japão e uma pessoa manda fazer alguma coisa, você só tem uma resposta para dar, que é Hai, sim. Eu disse, realmente assim. Ele me disse o seguinte: você está indo lá para trabalhar, meu amigo. Você tem que receber ordens. Aqui no Brasil, tu pede para uma pessoa fazer alguma coisa, tu dá uma ordem, a pessoa te questiona. Entendeu? Vai lá tirar, por que eu vou sozinho? Por que eu tenho que ir? Por que não? Então ele me diz o seguinte: lá no Japão, eles valorizam
quem cumpre aquilo que é mandado. E eu fiz uma pergunta sem vergonha para ele. Eu disse assim, e se eu achar que é possível fazer de uma maneira melhor? Ele disse, aí você primeiro acate a ordem, faça o que lhe foi mandado e depois você vem dar a sua ideia. Dê a sua contribuição. Pessoal, eu passei uma vez numa fábrica que fazia salsichas de uma marca famosa no Japão, não de salsichas, uma marca famosa de laticínios. Quem está no Japão, quem já foi, já ouviu falar. Yukijirushi Kabushiki Gaisha. E na Yukijirushi, quer dizer marca neve, eu trabalhava na confecção de salsichas. Então a minha função era carregar carrinhos de aço inox com quantidades já pré-estabelecidas de gordura de porco, de queijo, de carne, né, de vários tipos de carne que iam para os moedores. E em muitos desses carros com esses componentes, a gente ia colocar gelo. Era gelo como se fossem cubos de gelo, mas a gente pegava com uma pá, era uma coisa incrível. E enchia ali, tinha que colocar, para essa salsicha são 15 quilos de gelo em cada carro, para outra são 20. E eu vou dizer para vocês, pessoal, eu via o que eu fazia, aqueles carros ficavam pesados para depois colocar o gelo por último. E eu fiz o seguinte, eu pensei, essa rotina ela vai acabar comigo, porque o carro fica muito pesado para levar para o lugar do gelo. E eu fui perguntar para o operador da máquina, que era um japonês, perguntei, como é que tem que estar o gelo para ti? Ele tem que estar bem duro, ele tem que estar derretido? Ele disse assim, olha, ele pode derreter um pouquinho, não tem problema. Eu disse, se eu colocar o gelo primeiro aqui, esperar 15, 10 minutinhos aqui? Ele disse, não tem problema. E aí eu cheguei e disse para ele, me diz uma coisa, posso mudar a ordem de colocação nos carros? Como assim? Eu quero primeiro colocar o gelo, que é o lugar mais longe, e deixar os carros prontos com gelo, e depois começar a ir abastecendo com gordura, com carnes, conforme vai indo a produção. Ele disse, não, Queiroz, pode fazer, fica à vontade lá e não tem problema. Se a qualidade do gelo, se ele estiver derretendo muito rápido, eu te aviso. Tudo bem. E aí o que aconteceu? Eu fiz com que a minha rotina de serviço ficasse mais curta, ficou mais fácil de trabalhar, e quando chegou no fim do mês, o nosso kakaricho, que quer dizer o subgerente do nosso setor, veio falar comigo com um envelope na mão. E me disse assim, ó, isso aqui é um agradecimento para ti. Eu disse, mas o que é isso? Aqui tem uma moeda de 500 ien. Que eu não estou por dentro da cotação, entendeu? Mas isso assim, ó, essa é a maneira da Yukijirushi agradecer, porque você trouxe uma rotina nova, você trouxe uma solução para a nossa fábrica. Toda vez que alguém traz uma solução, é uma maneira humilde de nós agradecermos, trazendo uma moeda de 500 ien, para que você se sinta recompensado. Então, pessoal, essas histórias fazem parte da vivência que eu tive por lá. Eu já fui questionado aqui no Brasil e muitas pessoas dizem assim, Queiroz, me diz uma coisa, e se eu disser, a pessoa manda fazer, ó, vai lá e faz não sei o que, e eu achar que aquilo ali é perigoso, não quebra essa tua regra, que no Japão a gente tem que sempre dizer sim e fazer as coisas? E aí eu disse o seguinte, pela minha experiência eu sei que no momento que tu vês que tem alguma coisa, alguma rotina, algum trabalho que é perigoso ou que vai danar a produção que tu está fazendo, a integridade física tua ou do produto que tu está manipulando, tu pergunta para a pessoa que deu a ordem, o senhor arca com a responsabilidade? E nessa hora, todo japonês fica quieto e pergunta para ti, como assim? Eu digo, o senhor arca com a responsabilidade, eu acato a ordem, vou lá e faço. Porque ele vai lhe perguntar, não, me explique por quê. Aí tu pega e explica. Olha, aquele produto lá está colocado assim, assim, assado. Se eu cumprir a sua ordem, vai cair, vai arrebentar tantas caixas. Ou aquele pode ser feito de tal maneira. E no mais das vezes você explica
e eles acatam a tua observação, porque eles é que vão ser responsabilizados pela ordem, né? É uma maneira muito bacana. E, pessoal, eu acredito assim, ó, todas as pessoas que tiveram fora, no Brasil, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França, em qualquer lugar, na África, no Extremo Oriente, na Ásia e em qualquer outro lugar, tem experiências bacanas para trazer pra gente. E, inclusive, muitos brasileiros diziam assim, ó, que bom se todo japonês fosse um pouco brasileiro e todo brasileiro fosse um pouco japonês. Então é isso, pessoal. Estou aqui compartilhando com vocês. Se vocês quiserem, se vocês gostaram, dê um like aqui no canal. Venham aqui escutar minhas histórias se vocês quiserem. Me acompanhem no Facebook também. E eu deixo para vocês um abraço bacana, um abraço bem apertado. E vai aqui. Um beijão do Queiroz para vocês e muito obrigado pela audiência.